Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com números inteiros relativos que vão envolver números positivos e números negativos. Inicialmente, nós sabemos que existe o conjunto dos números naturais, que ele é composto somente por números positivos. Ele é um conjunto infinito, começa no zero e ele não vai ter fim. Já o conjunto dos números inteiros relativos, ele é um conjunto um pouco mais completo, porque além dos números positivos, que é o conjunto dos números naturais, acrescenta-se os números negativos. Vejam que para a esquerda vão apresentar-se os números negativos. Ele é infinito, tanto para a direita com os números positivos, como vocês podem ver aqui com a reticência, como também para a esquerda com os números negativos. Então ele é um conjunto infinito. E de que forma esses números inteiros relativos eles são usados em nosso dia a dia? Nós podemos utilizar, pessoal, os números inteiros relativos em operações financeiras. Como, por exemplo, vamos supor que você tenha R$ 100, certo? E desses R$ 100, você gastou R$ 40. Então, se você gastou R$ 40, você vai se utilizar do número negativo 40. Então, logicamente, qual vai ser o seu saldo? Bem, R$ 100 que você tinha menos 40, seu saldo é o quê? De R$ 60 positivo. Então, aqui vejam só um exemplo do número positivo com um número negativo que resultou aqui no final gerando um número positivo. Um outro exemplo, você tem R$ 250 e aí você acabou gastando R$ 300. Então, nesse caso aí, vejam que você gastou mais do que você tinha. Então, você tinha 250, gastou 300. Então, você pegou o número positivo, subtraiu do número negativo, então vai resultar em quanto? Em 50. Só que vai resultar em 50 o quê? Reais negativo. Certo? Não estou utilizando as vírgulas, né? Logicamente, para facilitar o entendimento de vocês. Ok? Então veja que no primeiro exemplo eu tinha 100, gastei 40, fiquei com R$ 60, fiquei com saldo positivo. No segundo exemplo eu tinha R$ 250, gastei R$ 300, fiquei com saldo negativo. Por que fiquei com saldo negativo? Porque eu gastei mais do que eu tinha. Quando você gasta mais do que você tem, logicamente que você fica negativado. Podemos usar também os números inteiros relativos, pessoal, em temperatura. Então, por exemplo, agora vamos supor que esteja fazendo 28 graus. Então, 28 graus, positivo. Está muito frio, então vamos supor menos 2 graus. Menos 2 graus, negativo. Então, para temperaturas quentes, sempre vai ser positivo o número. Para temperaturas frias, esse número será negativo. Então, existe uma diferença entre 7 graus, por exemplo, positivo, para menos 7 graus negativo. 7 graus positivo é frio, mas é uma temperatura mais passível de se viver do que você está com menos 7 graus negativos. Então, toda vez que a temperatura aumenta, o número fica positivo. Quando ela diminui a ponto de ficar abaixo do número zero, ela vai ficar negativada. É como a reta aqui, ó. Vocês percebem que a reta, né, no exemplo aqui dos conjuntos dos números inteiros relativos, né, para a esquerda vai diminuindo. Então veja que para cá é positivo, então suponhamos que aqui seja a temperatura. Para cá positivo, aumentando vai ficar quente. Para a esquerda, negativo vai ficando frio. Então sempre negativo vai ser sinônimo de frio e positivo sinônimo de temperaturas mais altas. Um outro exemplo aqui é saldo de gols de time. Então vamos supor que um time, em um determinado campeonato, ele chegou a fazer 30 gols e ele levou 16 gols. Então, qual foi o saldo desse time? Esse time ficou com 14 gols, o quê? 14 gols positivo, né? 14 gols positivo. Então, ficou com saldo positivo. Vamos supor que um outro time, certo? Ele tenha feito 15 gols, mas ele levou
20 gols. Então, esse time fez, né, menos gol do que levou. Então, esse time aqui, ele já vai ficar o quê? Com 5 gols, o quê? Negativo. Então, veja que existe a diferença entre saldo de gols positivo, ou seja, ele fez mais gols do que levou, para saldo de gols negativo. Ele fez menos gols do que levou. Então, fez 30, levou 16, ficou com 14 positivo. Fez 15, levou 20 gols, ficou com saldo negativo. Então, saldo negativo, tem que colocar o sinal de menos. Nível do mar. Suponhamos que aqui esteja o nível do mar e suponhamos que aqui tenha uma montanha. Só para efeito de exemplo, certo? Aqui são as águas do mar. Então, tudo que está acima do nível do mar, aqui é o nível do mar, então o nível do mar, nós pensamos em 0, certo? Então, tudo que está acima do nível do mar vai ficar positivo. Então, por exemplo, tem uma cidade que está a 15 metros do nível do mar, a 30 metros do nível do mar. Então, essa cidade vai receber o quê? O número positivo em relação ao nível do mar e em relação à sua altura. Possa ser que tenha cidades que estejam abaixo do nível do mar. Então, cidades que, por exemplo, podem estar com 15, com 30, né, metros abaixo do nível do mar. Ou seja, estas cidades, elas estão, vamos dizer assim, localizadas mais abaixo. Certo? Então, nesse caso aí, ela, por estar abaixo do nível do mar, a sua localização, né, ela vai estar com uma altura em metros negativa em relação ao nível do mar. Então, já não vai mais ser positivo, vai ser negativo. Então, vejam, pessoal, que nós podemos usar os números inteiros relativos, né? Podemos usar eles em diversas situações do nosso dia a dia.